Aliás, a pergunta sobre institutos federais, né, que envolve justamente o Pronatec, são os institutos federais, são os sucessores dos Cefetes, das outras escolas técnicas federais, é o setor de educação profissional, a modalidade de ensino entre os níveis que tem tido o maior índice de crescimento no MEC nos últimos 3, 4 anos. E estão sendo incorporadas nessa política, dessa modalidade, benefícios que eram do ensino superior, como o ProUni, vai ter também o correspondente Pronatec, e o FIES, que é o financiamento ao estudante também, que vai estar sendo oferecido nas mesmas bases do ensino superior. Bom, agora as perguntas aí para o... Com licença. Doutor Temporão. Do Eduardo. Primeira pergunta. Há possibilidade de alguma força política encampar a eliminação de subsídios para a saúde e educação privadas? Posso começar respondendo outra? Não, porque esse debate aqui me interessou. Outras que já foram feitas, depois eu entro nas minhas aqui. É o seguinte, essa pergunta sobre a escola de tempo integral e a universalização das creches, né? Isso são medidas de extrema importância. Olha só o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Nós temos 50 mil mortes por homicídios. Temos uma guerra aqui. Nós somamos outros 40 ou 50 mil por acidentes de trânsito. Nós temos aí a questão da delinquência infanto-juvenil. A questão das drogas, ninguém vai discutir isso nessas eleições também. Isso. E nós todos sabemos que isso é um sistema falido, corrupto. Isso só interessa aos grandes interesses econômicos que estão por trás da questão das drogas, né? Então, sem enfrentar a questão da discussão das drogas, porque o ser humano vai usar droga para sempre. Uns não precisam, outros precisam mais, outros precisam menos. Alguns usam durante a vida inteira e não acontece nada, outros são profundamente afetados por esse uso. Então, é lógico imaginar que você tem que ter uma estrutura societária para acolher e cuidar esses que são dependentes e cujo consumo causam danos à sua saúde física ou psíquica. Isso é óbvio, mas isso não está em discussão. Mas nós estamos tratando do problema já instalado. Como é que você, projetando o Brasil daqui a 50 anos, estrutura políticas que criem cidadãos que não dependam do consumo de drogas ou que não se envolvam na violência, né? Que sejam felizes e que sejam, enfim. Não se trata apenas daqui a 50 anos, desenvolvimento econômico, políticas públicas sim, mas a presidente Dilma está fazendo uma política que eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque eu que fui o pai e ela está prosperando, que é o seguinte: principalmente entre as famílias mais vulneráveis, mas eu generalizaria isso para grande parte das famílias, e hoje você sabe que 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres sozinhas, a grande maioria delas trabalham, que é o seguinte: teve um cidadão chamado Donald Winnicott, é um pediatra e psicanalista inglês, começou a tratar com crianças órfãs depois da Segunda Guerra Mundial. Ele estudou profundamente isso, é um dos maiores psicanalistas do mundo. Ele estudou o desenvolvimento emocional dos seres humanos, do nascimento até os primeiros anos de vida. Tem uma etapa do desenvolvimento humano, duas questões importantes. Primeiro, tem 3 momentos da nossa vida onde há uma revolução do ponto de vista de plasticidade neuronal. Durante a gravidez, ao final do primeiro ano e na adolescência. Então, significa o quê? Que você tem que ter nesses momentos não só alimentação adequada, mas um ambiente, né, uma estrutura societária que permita que essa mãe desenvolva... Primeiro, que essa mãe deseja essa gravidez. Segundo, que ela possa ter uma gravidez bem acompanhada e segura. Que ela não viva num espaço
com agressões, com violência, ou seja, privada de algum tipo de necessidade fundamental, afetiva ou material. Né? Segundo, que esse bebê, ao nascer, seja acolhido e possa se desenvolver bem, e não basta apenas alimentá-lo adequadamente. Tem toda uma questão, né, social, familiar, ambiental. E aí é nesse momento que vai da gravidez até o final do primeiro ano, a gente pode estender até o terceiro ano, né? É o momento mais precioso para você investir para evitar que no futuro surjam N questões. Tem uns estudos americanos, eles adoram fazer esses estudos americanos, de que cada dólar que você investe no desenvolvimento infantil, nesse período, né, você economiza $9, uma coisa por aí. Né? E, infelizmente, o Brasil entrou atrasado nessa coisa da primeira infância, mas agora, dentro do Rede Cegonha, tem uma política, é só entrar no Google lá e digitar, chama Brasileirinhos Saudáveis, é coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz e trata exatamente desse momento singular do desenvolvimento humano, onde não há um indivíduo. Vocês sabiam disso? O bebê, até o 8º mês, mais ou menos, ele não sabe que ele e a mãe são duas coisas diferentes. E aí o Winnicott trabalhou uma coisa muito interessante. Não se trata necessariamente da mãe biológica. Ele chama de mãe suficientemente boa. Pode ser um parente, o pai, pode ser o avô, pode ser um outro parente, pode ser alguém da comunidade que acolheu esse bebê e lhe dá segurança, afeto, amor. Né? Então estamos falando de coisas muito básicas, né? E essa política, que já tem uns 5, 6 anos de desenvolvimento, ela tem toda uma abordagem que vem das neurociências, da saúde pública e da psicanálise, no sentido de acolher famílias em situação de vulnerabilidade e de risco, para que essa evolução desse bebê, que essa mãe e esse bebê possam se desenvolver com saúde e exercer a sua humanidade em toda a plenitude. Então, parte importante dessa estratégia é, de cara, universalizar a creche. Isso é fundamental. Né? Hoje, um problema gravíssimo é essa cobertura baixíssima. Estamos com 10%, é isso que eu vi ali? 23%, né? Quer dizer, nós temos que universalizar. Pois é, isso é radical, tinha que radicalizar nisso aí. Bom, agora voltando aqui. Então, se tem alguma força política que vai propor tirar os subsídios para o setor privado no campo da saúde. Olha só, quando a gente olha o gasto privado no Brasil, tirando aquele desembolso direto, que são 100 bilhões, quando você olha os gastos com planos e seguros de saúde, 85% são planos corporativos, coletivos. Ou seja, é um direito vinculado ao trabalho. Né? É um benefício vinculado ao trabalho concedido pelo empregador. O empregado pode participar com parte ou não, isso vai depender muito. Apenas 15% são planos e seguros pagos diretamente pelas famílias de mais alta renda. Né? Então, você veja como é complexo isso. Quer dizer, na verdade, por exemplo, toda essa grande mobilidade social, onde 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente, principalmente puxados pelo emprego formal, está embutida a questão de um plano. Não é? O empregador oferece esse plano. Então, aí, eu acho que aí o caminho, a meu ver, eu mexeria na estrutura da renúncia, não é? Fazendo uma renúncia seletiva para situações muito específicas. Teria que haver um grande investimento em ampliação do gasto público, principalmente nas famílias de mais baixa renda, garantindo acesso total à assistência farmacêutica e a outros procedimentos que hoje estão onerando de maneira catastrófica essas famílias. E o ponto central, qualificando drasticamente o serviço público. Porque se você tem um serviço público de qualidade, né, que te atende muito bem, com humanização, para que você vai gastar dinheiro pagando um plano privado? Então, essas coisas devem caminhar juntas. É claro que nenhum político vai assumir, muito menos no ano eleitoral, um slogan como esse. Então, são medidas de política pública no campo da saúde que tem que ser tomadas pelos governos. E tem uma outra que que é derivada, né? Bom, a pergunta é mais ou menos a seguinte, é o Roberto que faz. Ora, se eu, como cidadão, já pago meus impostos, não é? E tenho direito à assistência pública. Se eu tenho outro gasto
pagando por um plano de saúde. Não é razoável imaginar que eu possa abater, ser ressarcido pelo Estado dessas despesas, já que o serviço público não atende às minhas necessidades e expectativas, né? Em tese, sim. Em tese, sim. Acontece que se você radicaliza, e o que está acontecendo agora, se você radicaliza a estrutura de subsídios para esse mercado, você caminha na direção do modelo americano, que é um modelo de atenção baseado na oferta privada do mercado. E todos os estudos internacionais mostram que esse é o pior caminho a seguir. O caminho que nós perseguimos é exatamente o oposto. É o modelo inglês, é o modelo francês, espanhol, português, canadense, que é o dos sistemas universais, e aí a saúde tem uma singularidade. Quando você estrutura a política no sentido de criar ofertas diferenciadas para faixas de renda distintas, você está rompendo uma questão central, que é a questão da equidade. No campo da saúde, essa questão ela tem uma qualidade singular. É diferente de qualquer outra política, porque trata da questão da segurança da vida e da qualidade de vida. Então, é absolutamente injusto que alguém possa ter acesso a tempo mais rápido e com mais qualidade a um determinado tipo de serviço por ser mais rico, por ter um emprego melhor ou por ganhar um pouco mais. Isso é obsceno do ponto de vista de quando a gente olha para o desenvolvimento humano e do que o Sérgio Arouca, nosso querido Sérgio Arouca, chamava da reforma sanitária como um processo civilizatório. O que nós queremos é um processo civilizatório. Esse outro modelo, que é o modelo que os americanos têm, o Barack Obama tentou brigar um pouquinho lá, mas, enfim, é outra coisa. Ali salve-se quem puder. Então, o modelo americano é o seguinte: quem paga tem, quem não paga, vire-se. Se morrer, morreu. É mais ou menos isso, né? A racionalidade estrita é essa, né? Nós queremos construir uma sociedade radicalmente distinta dessa. Nós assistimos aqui 3 palestras que mostram bem, vamos dizer, a opção do Brasil por um país com preocupação social. Acredito que nossa porcentagem de gasto com as 3 áreas aqui chega a perto de 25%, né? Por aí. Tudo. Com previdência e tudo, né? Mas, bom, as áreas sociais todas acima de 25%, né? Então, eu acho que é uma opção do brasileiro por esse modelo. Nós não chegamos, por exemplo, na saúde a ter uma assistência, um serviço social igual ao da Inglaterra, que é praticamente, não tem quase que hospital particular, acho que é tudo público e tal, né? Mas também não chegamos ao limite dos Estados Unidos, que a pessoa só assistida se paga e tal. Então, isso tudo mostra que a gente precisa de fazer políticas combinando esforços nos 3 ministérios, na cooperação, e políticas transversais das 3 áreas, né, para a gente chegar ao mesmo objetivo. Bom, são 16 horas e 5 minutos, então nós temos agora um intervalo para o coffee break. Okay? Obrigado aos palestrantes. Vamos